Olá! Para Você Ver é um programa que apresenta as notícias mais importantes para o trabalhador, exibidas no seu jornal na TVT. No programa de hoje vamos falar sobre as reivindicações feitas pelas centrais sindicais no Dia Nacional de Lutas. As manifestações foram uma forma dos trabalhadores se comunicarem diretamente com o Congresso Nacional, já que é lá que as pautas de interesse da população devem ser discutidas. A pauta unificada das centrais sindicais brasileiras tem 11 reivindicações. Entre elas, a rejeição ao projeto de lei que precariza as relações de trabalho, o fim do fator previdenciário, jornada de trabalho de 40 horas sem redução de salário, reforma política com plebiscito e democratização dos meios de comunicação. Na região do ABC, a manifestação, organizada pelas centrais sindicais e pelo Sindicato dos Metalúrgicos, reuniu milhares de trabalhadores. Eles saíram de várias fábricas de 4 pontos diferentes e se reuniram com outros movimentos sociais no Paço Municipal, no centro de São Bernardo do Campo. Viva Putin! Viva o metalúrgico ABC! Um abraço! Paço Municipal de São Bernardo do Campo, 11 de julho de 2013. A classe trabalhadora está representada. E o que eles querem? Política de saúde pública a partir do Estado. Política de educação pública de qualidade a partir do Estado. Transporte público de qualidade como função do Estado. Reforma tributária imediata no Brasil para fazer com que os ricos paguem mais impostos e os impostos pagos pelos ricos sejam voltados para as políticas públicas de educação, transporte e saúde. As reivindicações não param por aí. Os trabalhadores também querem redução da jornada para 40 horas semanais sem redução de salário, fim do fator previdenciário, contra o projeto de lei 4330, que amplia as terceirizações no país, democratização dos meios de comunicação, reforma agrária, reforma urbana e reforma política. A importância do ato é mostrar para os parlamentares que nós não estamos dormindo, sempre estivemos acordados e queremos pressionar para que a nossa pauta realmente seja votada, mas com os interesses dos trabalhadores. É isso que os trabalhadores querem, que as pautas sejam votadas. Uma das bandeiras históricas do movimento sindical é a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais sem diminuição de salário. Hoje, no Brasil, várias categorias já conquistaram as 40 horas e comprovaram que a medida beneficia não só trabalhadores, mas também as empresas. Por quê? Vamos ver. Em campanha há mais de 10 anos, a Central Única dos Trabalhadores aguarda a votação da proposta de emenda à Constituição no plenário da Câmara dos Deputados, que tornaria a jornada de 40 horas obrigatória para todos os trabalhadores. Por enquanto, a legislação específica de cada categoria pode ser negociada para reduzir a carga horária. Entre as categorias que conquistaram recentemente as 40 horas estão os químicos e farmacêuticos. Não houve perda de competitividade, portanto, o que há, na verdade, é uma condição melhor, inclusive do trabalhador, aumentar a sua produtividade. Por quê? Porque o trabalhador vai mais descansado para trabalhar uma jornada menos extensa, está mais apto, está mais satisfeito. Wagner é um dos 37 mil trabalhadores da indústria farmacêutica no estado de São Paulo que teve a jornada de trabalho reduzida para 40 horas. Com as horas a mais, ele pode se dedicar mais aos filhos. A gente tem uma qualidade de vida bem melhor, graças a Deus. E criança sozinha é um problema. Adolescente, então, você tendo um presente é outra coisa. O que sua filha acha disso? Com certeza, né? Fica muito mais contente, né? Estudos do DIEESE mostram que a redução da jornada de trabalho para 40 horas poderia gerar mais de 2 milhões de empregos, para você ver. Depois do intervalo, vamos ver um pouco mais das manifestações dos trabalhadores no Dia Nacional de Luta e conhecer outras reivindicações importantes para todos nós brasileiros. Até já! Para Você Ver é um programa que exibe as notícias mais importantes para o trabalhador, apresentadas no seu jornal na TVT. No programa de hoje, as reivindicações feitas pelas centrais sindicais no Dia Nacional de Luta.
Nós vamos ver agora como os metalúrgicos de várias montadoras e de outras indústrias tomaram a Via Anchieta e as ruas de São Bernardo do Campo no Dia Nacional de Luta. Os repórteres Bruno Mascarenhas e Michele Gomes acompanharam as manifestações. Vamos ver. A mobilização dos metalúrgicos do ABC começou por volta das 5 horas da manhã na porta das principais autopeças e montadoras em São Bernardo do Campo. Hoje, a Anchieta é dos trabalhadores, porque a gente sabe fazer luta e a gente sabe fazer luta com alegria. Os trabalhadores saíram de vários pontos da região. Os metalúrgicos da Mercedes-Benz e da Ford se encontraram no quilômetro 14 da rodovia Anchieta e paralisaram as duas faixas da pista local sentido litoral. Nós vamos nos encontrar agora com o pessoal da Volks, da Scania, da Toyota, da Proxion, da Arteb, tudo aqui no quilômetro 18. Já os trabalhadores da Volkswagen, Scania e Carmanguia pararam quilômetro 22, sentido São Paulo. E os trabalhadores da Toyota, Panex, Arteb e Sachs seguiram pelo corredor Piraporinha. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. 8h15 da manhã e agora os metalúrgicos que vêm da fábrica da Volkswagen estão em cima do viaduto, numa fila enorme. Aqui está a Anchieta, agora o lado aqui já está bloqueado. O que você acha importante desse movimento? Eu acho muito bom porque a gente está aqui lutando pelos nossos direitos, certo? E se não tiver manifestação, a gente não consegue nada. Diferentemente das outras manifestações que paralisaram importantes cidades por todo o país, essa manifestação está sendo promovida por sindicatos, pela sociedade civil organizada. E a pauta deles tem muita coisa a ver com as pautas que o povo levou para a rua espontaneamente. A qualidade desse nosso movimento, ele se dá pela organização, né? Eu acho que as manifestações que aconteceram são complementares porque grande parte dessa energia que foi canalizada nas ruas, o segundo passo delas é se organizar. E acho que a Central Sindical, a CUT, os sindicatos metalúrgicos do ABC são casas políticas que podem plenamente abrigar essa juventude que foi às ruas. Agora, para esses serviços públicos terem de fato qualidade e 100% das tomadas de decisões serem voltadas ao povo, tem que reformar o sistema político. Reforma política! Existem projetos de lei que os trabalhadores querem ver aprovados e outros que são totalmente rejeitados. Por exemplo, o projeto 4.330 de 2004, que regulamenta a terceirização. Em outras palavras, que precariza as relações de trabalho. O problema é o seguinte: em vez de contratar um profissional, a empresa contrata outra empresa prestadora de serviço. E, em geral, o trabalhador terceirizado tem salário menor e menos direitos. Essa subcontratação, chamada terceirização, é um artifício para as empresas aumentarem os lucros. Quem paga é o trabalhador e a população que acaba reclamando dos serviços. O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, fez um dossiê com um retrato da terceirização no Brasil. Terceirização e desenvolvimento, um dado que não fecha. Este é o título de um estudo sobre a utilização da mão de obra terceirizada no Brasil, publicado pelo DIEESE em 2011. Segundo o dossiê, o processo de crescimento e modernização das empresas nas últimas décadas veio na contramão dos direitos trabalhistas. Em nome do lucro, o trabalhador sofre com quedas salariais, jornadas maiores e alta rotatividade. As condições de trabalho são bastante diferentes, né? Se a gente for considerar salários, se formos considerar jornada de trabalho, se a gente considerar tempo de emprego, rotatividade, todos esses dados demonstram que a situação do trabalhador terceirizado é muito pior do que o trabalhador diretamente contratado por uma empresa. De acordo com o dossiê, em 2010, 25% da mão de obra era terceirizada ou subcontratada no país, enquanto 29% dos contratados diretos ganhavam entre 1 e 2 salários mínimos, os terceirizados representavam 48% desta faixa. A diferença ficou ainda maior entre aqueles que ganhavam acima de 8 salários mínimos.
10% dos contratados diretos estavam nesta faixa salarial. No entanto, nenhum dos terceirizados recebia este valor. Na teoria, o debate é que a terceirização ela otimiza a produção, ela gera ganhos porque você especializa aquela empresa naquele serviço, naquela parte do processo produtivo, né? Mas o que a gente tem visto na realidade é que é meramente uma forma de você reduzir custos, né? Através de condições piores de salário, trabalho, jornada, né? Outro dado do DIEESE que chama a atenção demonstra que 50% dos trabalhadores com carteira assinada entre 2008 e 2010 foram demitidos e recontratados por empresas terceirizadas com salários menores. O setor que mais terceiriza é o de serviços, com destaque para bancos, teleatendimento, telecomunicações e eletricidade. Em seguida vem a indústria, o comércio e a construção civil. Para a CUT, os trabalhadores perdem por ter seus direitos desrespeitados. O consumidor também sai prejudicado. 187 mil processos que tem tramitando no Tribunal Superior do Trabalho, 28.800 são de terceirizados. O que eles estão cobrando? Eles estão cobrando na Justiça os direitos trabalhistas que foram desrespeitados pelas terceirizadas. Ou seja, a terceirização realmente prejudica o trabalhador e a trabalhadora. Por causa da pressão das centrais sindicais, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara decidiu adiar a votação do projeto de lei 4.330 para o começo de agosto. A terceirização é escandalosa no setor bancário. Depois que os trabalhadores conquistaram um belo acordo nas campanhas salariais, os bancos passaram a contratar terceirizados. E eles fazem o mesmo trabalho, mas com jornada de trabalho muito maior e salários muito menores. Tudo isso para burlar os direitos garantidos, para você ver. Outra legislação que os trabalhadores querem alterar é sobre o fator previdenciário, que é uma fórmula complicada que mistura tempo de contribuição para a Previdência, a idade e a expectativa de vida do trabalhador na hora de se aposentar. O problema é que, com este fator, há uma perda significativa para quem começou a trabalhar mais jovem e quer se aposentar. A maior parte dos 28 milhões de aposentados e pensionistas brasileiros recebe só até um salário mínimo. Em contrapartida, o fator previdenciário já rendeu aos cofres públicos mais de 44 bilhões de reais. O fator previdenciário é uma conta inventada no governo FHC que rouba tempo de aposentadoria da trabalhadora e do trabalhador. Faz com que você trabalhe mais e se aposente mais tarde. A pessoa começar a contribuir pelo teto lá atrás, quando chega no momento da sua aposentadoria, você aplica um redutor sobre aquilo que ele tem que receber, não faz o menor sentido. Seria a mesma coisa, eu tenho usado o exemplo do consórcio, né? Você compra lá um consórcio de uma BMW e paga ao longo de anos, né? Quando pagou a última parcela, você vai retirar seu BMW e te dá um fusquinha no lugar. Ao combinar idade mínima e também combinar expectativa de vida, esta fórmula leva a um cálculo final, que é a redução, em geral, em mais de 30% no que os trabalhadores têm direito quando se aposentam. Por exemplo, se um trabalhador se aposenta com 55 anos de idade e 35 anos de contribuição, terá um fator previdenciário de 0,716. Considerando que a média dos melhores salários de contribuição chegue a R$ 2.000, o segurado receberia um benefício de apenas R$ 1.432. Criado em 1999, o fator previdenciário beneficia quem entra mais tarde no mercado de trabalho. O então presidente Fernando Henrique Cardoso declarou que quem se aposentava com menos de 50 anos estaria tirando proveito da Previdência Social. Para que realmente aqueles que se locupletam da Previdência não se locupletem mais, não se aposentem com menos de 50 anos, não sejam vagabundos num país de pobres e miseráveis. Para você ver. Essa é uma visão que não leva em conta que o trabalhador que tem direito a se aposentar mais cedo é aquele que começou a trabalhar e a contribuir com a Previdência ainda muito jovem. E apesar de interessar diretamente a todos os trabalhadores da ativa, aposentados e pensionistas, o fim do fator previdenciário dificilmente será aprovado pelo Congresso.
O principal argumento é que aumentaria muito o custo da Previdência Social. Depois do intervalo, vamos conhecer outras reivindicações da pauta trabalhista. Até já! Para você ver, é um programa que exibe as notícias mais importantes para o trabalhador, apresentadas no seu jornal na TVT. No programa de hoje, nosso assunto são as reivindicações feitas pelas centrais sindicais no Dia Nacional de Lutas. Vários movimentos sociais estiveram ao lado dos trabalhadores nesse Dia Nacional de Luta em São Paulo e no ABC. O movimento Passe Livre, que ficou conhecido em todo o país por causa das manifestações contra o aumento das tarifas do transporte público em São Paulo, participou da manifestação em São Bernardo do Campo. A gente está sendo solidários em algumas partes porque a gente, na verdade, tem algumas coisas em comuns. Então, nessas coisas que nós temos comuns, acordo, nós estamos sendo solidários com eles, com certeza. A gente representa vários grupos. Possivelmente vai ter a unificação do MPL aqui no ABC, tem outros grupos menos apartidários que a gente tem, grupos menores. A gente tem pessoal do MST, do MSTC. A gente está com vários grupos aqui entre a gente. Tem outros grupos N que estão aqui com a gente também. Esses talvez sejam os maiores agora. Fazendo essa manifestação para que eles façam algumas reivindicações ligadas ao transporte público, que é a integração de todas as linhas que tem de transporte, a integração de todas as cidades, que eles tenham, na verdade, a unificação entre os transportes entre metrô, ônibus e trólebus de todas as cidades do ABC. A gente também quer que eles abram as contas que tem, na verdade, com as prefeituras disso, que eles sempre deixaram isso fechado, e os acordos que eles têm. A gente também exige que tenha transporte durante 24 horas e não só durante o horário que existe hoje. Vem pra rua, vem contra a concentração do dia de luta na Paulista ocupou os dois sentidos da avenida. Nós, trabalhadores e trabalhadoras desse país, queremos mais. Além das centrais sindicais, dos sindicatos e dos partidos políticos, dezenas de movimentos sociais participaram dos atos, cada um com suas demandas. São reivindicações conjuntas, porque são muitos os desafios que nos unificam. Seja o desafio pela reforma política, seja o desafio da garantia do trabalho decente. Mas para a gente que é estudante, a nossa prioridade na luta brasileira é a luta por uma educação diferente. O governo do estado está vendendo as terras de São Paulo, do governo de São Paulo, enquanto tem milhares de pessoas sem moradia, sem habitação. Então a nossa maior reivindicação é que o governo invista o dinheiro do ICMS na moradia, que não é investido. Nós estamos numa luta em conjunto contra o Estatuto do Nascituro. Tira a liberdade das mulheres ao seu corpo. Não pode um óvulo ser mais importante que a minha vida. É contra as desigualdades sociais. Queremos também estar visibilizando a relação dos direitos humanos enquanto cotas raciais nas universidades públicas do Estado. Também queremos garantir política pública para o segmento. Todo ser humano tem direito a um pedaço de terra, seja para construir sua casa e, no nosso caso, para produzir na agricultura. Muita gente que não é ligada a movimentos organizados também se juntou à manifestação. Se a gente não democratiza os meios de comunicação, a gente não democratiza a informação, a gente não vive numa democracia de verdade. Que o interesse da maioria se torne prioridade na pauta política e econômica. O ato na Avenida Paulista terminou com o discurso do presidente da CUT, Wagner Freitas. Quando as centrais sindicais estão juntas, a gente derrota o patrão, derrota o empresário. A presidenta Dilma Rousseff propôs 5 pactos nacionais em resposta àquelas manifestações que começaram com o passe livre pela redução das tarifas do transporte público e levaram a uma demanda generalizada por um país melhor. E entre eles, o Pacto da Reforma Política, com a realização de um plebiscito. A CUT incluiu entre as reivindicações do Dia Nacional de Luta a realização do plebiscito para a reforma política. Todas essas manifestações populares reclamam da distância entre a população e o Congresso. E a pressão que vem das ruas deve ser suficiente para garantir a reforma política. Afinal, o fim da corrupção também passa por ela. A reforma política, que é uma proposta da CUT, endossada, inclusive no ano passado, quando nós fizemos um seminário específico para discutir a reforma política, e já propusemos há muito tempo atrás que houvesse
o fim do financiamento privado de campanha, propostas da CUT, do seu seminário realizado no ano passado. O fim do voto, que tem o voto em lista, né, e absolutamente direcionado entre homens e mulheres, que você tenha o voto proporcional e não o voto distrital, que você não tenha as emendas individuais, que você repense o papel do Senado e, acima de tudo, que na reforma política tenham instrumentos de consulta à sociedade para que ela possa se manifestar. Uma sociedade só se democratiza, só avança em direitos novos, só avança no social quando a sociedade participa. Então o povo brasileiro, ele está de parabéns, ele quer ser ator importante dos destinos do nosso país. Ele não quer ser espectador. Então isso é muito importante. O povo na rua, os trabalhadores na rua, constrói uma sociedade melhor, mais democrática e com avanço social. Então acho que está de parabéns às centrais sindicais e o povo brasileiro pelas mobilizações. E como lembra o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Rafael Marques, o grande objetivo da reforma política é fazer com que os eleitos sejam de fato porta-vozes das reivindicações das ruas. Precisamos também que as várias opiniões existentes na sociedade sejam representadas e que a democracia se fortaleça. Para você ver, termina aqui, eu volto na próxima semana. Até lá!